Olha só, aí, essa imagem é uma das imagens mais marcantes na história dos Jogos Olímpicos. Gabriele Andersen cruzando a linha de chegada na maior exaustão. Ela ficou em 37º lugar e foi lembrada para sempre com essa garra, essa vontade toda que ela teve, né? Verdade, Glenda. E olha, 32 anos depois, a equipe do Esporte Espetacular levou a Gabriele pela primeira vez de volta ao Estádio Olímpico de Los Angeles. E quem acompanhou essa emoção foi o repórter Kiko Menezes. Essa é a Gabriele. Ela tem 71 anos. Ela foi maratonista. E como todos sabem, a maratonista é a corredora que tem mais paciência com o passar do tempo. O importante para ela é ir longe. É resistir. É existir. Todos ficaram atônitos com a condição em que ela apareceu no estádio. Momento emocionante aqui no Coliseu. Lá embaixo, a suíça Gabriela Andersen entrou no Coliseu e está tentando chegar nos últimos metros. E eu também sabia que, se eu parasse e sentasse, não teria forças para voltar e continuar. E eu comecei a me dar conta de que havia vivido uma grande história. Olimpíada de Los Angeles, 1984. Eram mais de 77 mil pessoas no Estádio Coliseu no dia 5 de agosto. Era a chegada da maratona feminina. Fora os milhões que viram pela TV. Eu tinha 39 anos. Eu comecei a correr muito tarde. Até os 25, eu não tinha ideia do que era correr. Até fiz algumas maratonas, mas nada muito sério, porque naquela época não havia um futuro. Com 20 e poucos anos, a suíça Gabriele gostava mesmo era de esquiar. Mas numa viagem para os Estados Unidos, descobriu uma nova paixão. Casou com o americano Richard e não voltou mais para a Europa. Ela já tinha ganhado uma maratona com um tempo muito bom. Aí, depois, ela terminou a maratona de Sacramento com um tempo mais baixo do que o recorde suíço. Com isso, os suíços entraram em contato com ela e disseram que se ela fizesse um bom tempo na maratona de Boston, que ela poderia ir para a Olimpíada. Fez um bom tempo, ganhou a vaga e uma oportunidade para mudar a história do esporte. Hoje em dia, a gente vê muitas mulheres praticando as corridas de longa distância, mas nem sempre foi assim. Por mais de 8 décadas, elas foram excluídas, porque apenas os homens participavam da prova de maratona nos Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico Internacional demorou para se convencer de que as mulheres teriam capacidade física para correr os mesmos 42 quilômetros dos homens. Foi em fevereiro de 1981, ou seja, 3 anos antes da maratona. Nós carregávamos uma certa responsabilidade de ter uma performance à altura, com a confiança que eles deram como reconhecimento que nós tínhamos capacidade de completar e de competir numa prova de longa distância como a maratona, a distância da maratona. A brasileira Eleonora Mendonça era uma dessas 50 heroínas que estavam na linha de largada naquele dia. Olha a Gabriele ali. Estava muito calor. Eu sabia que estaria quente e úmido em Los Angeles. Eu até me preparei um pouco, mas olhando para trás não foi suficiente. A prova começou próximo à costa, então o calor não estava tão forte. O pior foi correr na autoestrada porque não havia sombra. Era
uma estrada e que não havia espectador. E o asfalto era de cimento, então ficou muito quente. Faltando 5 ou 8 quilômetros para a linha de chegada, eu ainda não estava me sentindo tão mal. Eu só sentia um pouco de calor e um pouco de sede. Mas numa maratona tudo sempre se torna mais difícil. Até o simples gesto de beber água. Pelas regras da maratona, naquela época, só havia 4 postos de água. E eu perdi o último deles, acho que no quilômetro 32, e não havia outro. As pessoas que estavam correndo próximo a Gabi começaram a chegar, e nada da Gabi. Eu comecei a ficar preocupado, porque estava muito quente. Quando eu deixei a rua e entrei no túnel que levava ao interior do estádio, imediatamente senti o frescor da sombra. Mas quando eu entrei na pista, o sol quente voltou e ele cozinhava o estádio. Quando ela entrou no estádio, eu fiquei chocado. O maior problema era a dor nas pernas. Eu estava com muita cãibra por causa da desidratação. Eu não conseguia caminhar em linha reta, ficar ereta, nem ao menos falar eu conseguia. As pessoas começaram a perceber que ela queria terminar a prova. Havia médicos a seguindo por toda a parte. Ele me perguntou se eu estava bem e se ainda queria continuar. Eu só balancei a cabeça, indicando que sim. Eu pensava, é minha única Olimpíada, tenho 39 anos, não terei outra oportunidade. A primeira impressão era de que ela não iria conseguir. Mas depois que ela passou da metade final, as pessoas começaram a perceber que talvez ela terminasse a prova. E começaram a torcer. Eu me lembro que já perto do fim, o barulho no estádio era inacreditável. As pessoas torcendo, aplaudindo. Era um barulho muito alto. E aquilo me animou bastante. Quando eu vi a linha de chegada, eu pensei, ai, acabou. 20 minutos depois de ter chegado o americano, um outro momento emocionante aqui no Coliseu. Lá embaixo, a suíça, Gabriela Andersen, entrou no Coliseu e está tentando chegar nos últimos metros. Peguei o microfone e comecei a falar e a gente não sabia se ela ia chegar ao final, né? A Gabriele caminhando com dificuldade, a gente pode ver os músculos da perna duros. Ela foi chegando e eu me lembro que no fim eu disse, ela conseguiu, ela vai conseguir, ela conseguiu. Ela vai chegar e o público delira com a Gabriele. Vai conseguir, conseguiu. Nós estávamos saindo, me chamaram correndo, volta pra cabine, volta pra cabine, volta pra cabine. E me disseram assim, vamos botar você no ar, você topa? Me diz só o nome dela. Andersen da Suíça, a heroína desta maratona. Ela está a menos de 100 metros da linha de chegada. Foi uma emoção, porque aquilo é a essência do esporte. É atleta no limite máximo das suas forças, se negar a ser vencida pela exaustão. Foi absolutamente espetacular. Andersen da Suíça, longe da medalha, muito próxima da glória. Um nome marcado nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Eu me senti aliviada, mas tinha muitas dores. Tive desidratação e exaustão provocadas pelo calor. A temperatura do meu corpo ficou muito mais alta do que eu suportava. A 37ª competidora a cruzar a linha de chegada.
mais lembrada nos dias de hoje do que a própria campeã, a americana Joan Benoit. Para mim foi uma grande decepção, porque eu não consegui terminar a prova como eu gostaria. A brasileira Eleonora chegou na 44ª posição. Mas todas as mulheres que disputaram aquela corrida histórica também podem ser chamadas de vencedoras. A determinação que ela teve durante esses últimos metros da prova refletiu o espírito de competição e aquela responsabilidade que todas nós tínhamos de completar, de provar a todos, principalmente ao Comitê Olímpico Internacional, que nós tínhamos capacidade. Depois de uma hora, eu já me sentia bem. Ficamos ali por um tempo e então, por alguma razão, ela precisou ser atendida por uma médica suíça. E a levaram para um outro prédio. No meio do caminho, nós passamos por uma cerca e atrás dela havia 50 jornalistas, todos gritando e fazendo perguntas. Foi então que eu percebi que aquilo tinha virado uma grande história. Mas as histórias podem ser contadas de muitas maneiras. O jornalista de Nova York escreveu que aquele foi o momento mais traumático que ele já tinha visto na história do esporte. Duvidavam que as mulheres pudessem correr uma maratona. E depois do que aconteceu, os que eram contra poderiam dizer, viu o que acontece? Mas, por outro lado, poderiam ver que, mesmo que alguém tenha problemas, 1 ou 2 dias depois estará bem de novo. O que aconteceu com a Gabriele serviu para mudar algumas regras do esporte na Olimpíada. Hoje existe um ponto de água quase a cada 2 quilômetros. Quando voltaram da Olimpíada, encontraram gente do mundo todo dentro de casa. Cartas de admiradores lotavam a caixa de correio da família. As pessoas foram tão legais em gastar tempo para me dar parabéns. Nós recebemos mais cartas do Brasil do que de qualquer outro país, incluindo os Estados Unidos. Depois da Olimpíada, Gabriele ainda disputou algumas poucas provas. Hoje, por causa de uma cirurgia no joelho, parou com as corridas. Parou com as corridas e começou com o roller ski, com a natação, mountain bike. 71 anos de idade. Só mudaram os esportes. A determinação continua a mesma. Eu me divirto e ainda tem outros esportes que eu adoraria fazer, mas eu não tenho tanta energia assim nem tempo. Depois daquela corrida, ela nunca mais teve a oportunidade de voltar ao estádio. Só que nenhuma atleta é tão paciente quanto uma maratonista. Demorou 32 anos para ela chegar onde queria. Mas agora, Gabriele já pode abrir um baita sorriso quando o esporte espetacular convida para retornar ao Coliseu de Los Angeles. Meu marido diria, eu nunca deixaria passar uma oportunidade como essa. Calçada da Fama, Hollywood, praias. Nenhuma atração da cidade fez o coração da Gabriele bater tão forte quanto o Coliseu de Los Angeles. Wow. Big. Que grande. This is huge. Ele é enorme. It's exciting. É muito legal estar aqui de novo. 32 anos. Quanto tempo. Talvez possamos tentar achar o túnel por onde nós, competidoras, entramos. E saem disparados escada abaixo. Quando eu entrei, imediatamente pude perceber a diferença de temperatura. Não é só a Gabriele. O estádio está bem diferente dos tempos da Olimpíada. Hoje, a pista de atletismo já não existe mais. No lugar dela, um campo que é usado por um time de futebol americano de uma universidade aqui de Los Angeles. Mas a recordação daqueles tempos não está mais somente na memória da Gabriele. E a atleta é assim. Pisa, pisa, pisa e depois trata com carinho. Um amigo meu que morava em Los Angeles me ligou e disse que estavam removendo a pista de atletismo do estádio e me perguntou se eu não gostaria de ter um pedaço dela.
Então, ele cortou um pedaço da pista e enviou para mim. E lá vem ela, uma vez mais, para a chegada. Assim é mais agradável. E o dia hoje está ótimo, tem um ventinho. Nos últimos 20 anos, eu não pensei muito sobre aquela corrida, porque havia muitas outras coisas na vida que me interessavam mais do que ficar olhando para trás. Ali. A linha de chegada era ali. Perto daquelas escadas, em algum lugar. Depois subiu as escadas e deixou o Coliseu para trás. Porque o tempo passa e, afinal, ainda há muito o que fazer nessa vida. Se você está realmente determinado, você pode realizar muito mais do que você pensa.